Meus irmãos, desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos ler João capítulo 10. Quero ler o versículo 11. Depois eu vou ler o 17 e o 18, tá bom? Capítulo 10 de João, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ao versículo 17 diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Amém? Em 2004, quando eu estava no auge de ler a Escritura, apaixonado pela Bíblia, comendo ela de Gênesis a Apocalipse, fazendo meditações, dentro de um contexto de exame sintético, analítico, criterioso. Justamente nessa época, a revista Isto É e a revista Super Interessante publicou uma enquete interessante sobre Jesus, com o seguinte tema: quem matou Jesus? Foi uma pergunta integrante, incrível, polêmica, bastante importante para poder a gente raciocinar, meditar, discutir, tentar buscar uma resposta para essa pergunta. E eles desenvolveram um tema, tá certo? Eles fizeram uma redação sobre o assunto que eu achei muito interessante. Eles foram buscar dados históricos, culturais, arqueológicos. Eles consultaram filósofos, teólogos, religiosos em todos os segmentos para tentar responder esta tão integrante pergunta. E eles fizeram várias deduções, expuseram, colocaram em cena várias hipóteses para responder quem matou Jesus. E, gente, é impressionante. Eu sei que eu não vou trabalhar todas as hipóteses que eles colocaram, como também não vou me aprofundar em nenhuma delas. Eu vou citar algumas delas e nós vamos responder essa pergunta à luz da Bíblia. Porque, na época, se eles tivessem convidado um crente fiel, conhecedor da Escritura, eles não precisariam vasculhar tanto, eles não precisariam buscar tanto a história, tanto a arqueologia, nem gastar muita tinta para responder essa pergunta, porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos responde categoricamente quem matou Jesus. E aí eles foram buscar, pessoas, eles foram buscar grupos, eles foram buscar acusados possíveis que levaram Jesus à morte. Lembrem-se, irmãos, que a morte de Cristo, para muitos, é considerado até hoje um homicídio qualquer. Para muitos, a morte de Cristo foi só um martírio, tanto quanto de Paulo, tanto quanto de Tiago, tanto quanto de Estevão. E por mais incrível que pareça, nós não podemos considerar a morte de Cristo nem um homicídio, muito menos um martírio. Por quê? Porque a morte de Cristo, ele teve outro sentido, que eu vou explicar para vocês. O que é martírio e o que foi a morte de Cristo? A morte de Cristo foi vicária, que é diferente do martírio. Jesus morreu no lugar de alguém. Ele não morreu por causa, tá certo? Ele morreu no lugar, ele foi substituto de alguém. Então a gente precisa compreender isso também. Então até hoje
é crido como se fosse um homicídio. E as pessoas costumam justamente tratar a morte de Cristo assim, não é? Então eles foram buscar culpados e levantaram a hipótese dos romanos terem matado Jesus. Se a gente for verificar na Escritura, Pilatos lavou as mãos quando ele colocou Jesus diante do povo e perguntou ao povo quem eles queriam soltar por ocasião daquela festa. E colocou ao lado de Jesus um verdadeiro ladrão, assassino, um transgressor. E o povo judeu, os próprios judeus, escolheram matar Jesus, crucificar Jesus e soltar Barrabás. Isso são alguns detalhes que a gente tem, mas eles buscaram nos romanos a possibilidade deles terem matado Jesus. Eles também levantaram a hipótese dos judeus terem sido os assassinos de Jesus. Eles também levantaram a hipótese de os próprios apóstolos de Cristo terem matado Jesus, terem assassinado Jesus, por alguma razão detalhada que eles fazem lá no material deles, que eu não vou expor, mas eles levantam também essa hipótese. Eles também levantaram a hipótese, irmã Inês, do próprio Jesus ter forjado a sua própria morte. Vocês estão entendendo? Eles levantaram essa hipótese. Eles levantaram a hipótese de um grupo religioso, de um grupo político, de um grupo social, filosófico da época, ter matado Jesus. Ou seja, eles levantaram até a possibilidade da própria família de Jesus ter matado Jesus. Então, as hipóteses foram muitas que ele levantou. Foram muitas que essa revista propôs para que o leitor chegasse a um denominador comum. Mas eu gostaria de mostrar para vocês, tá certo, algumas coisas na Escritura que pode nos abrir a mente e fazer com que a gente entenda, tá certo, como ocorreu, não é? E o que de fato, não é, matou Jesus. No capítulo 10 de João, a leitura que a gente fez, no versículo de número 11, a gente tem Jesus dizendo que ele é o bom pastor. Esta referência é uma referência a Ezequiel capítulo 34, tanto quanto o Salmo capítulo 23. Eu gostaria de salientar a vocês que quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, e quando a gente se apega ao estudo da história de Jesus, seja o seu nascimento, a sua infância, vida, ministério, sofrimento, morte, ressurreição, ascensão aos céus e a promessa da sua vinda, todos esses fatos, eles são resultado de profecias. É um resultado do que estava escrito, predito, revelado. Nada, absolutamente nada, do que aconteceu com Cristo e o que dele está ainda para acontecer, absolutamente nada aconteceu por acaso, sem antes previamente ter sido anunciado. Tudo está escrito, por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 Coríntios, e o versículo 3, diz que Cristo Jesus morreu segundo as Escrituras. Ou seja, tudo o que aconteceu com Jesus foi segundo o que Moisés falou, o que os salmos falaram e o que os profetas profetizaram. Por isso que os apóstolos, nas suas mensagens, ele sempre dizia para os seus ouvintes: aconteceu de conformidade como estava predito, e muitos deles diziam e citavam até o nome do profeta que profetizou. Mateus, por exemplo, Levi, que foi um dos apóstolos de Cristo, ele escreveu o seu livro no ano 133, os pais da igreja, unanimemente, decidiu que quem escreveu este evangelho intitulado de Mateus foi o próprio Mateus, pelo fato de Mateus ter endereçado este seu livro,
tá certo? Aos judeus, aos hebreus, aos israelitas, e ele sempre usou o Antigo Testamento, as suas respectivas profecias, que culminou, que se cumpriu em Jesus Cristo. Há teólogos que afirmam, e eu concordo com eles, que Jesus é nada mais ou nada menos do que o cumprimento do Antigo Testamento. Se você quiser entender o Antigo Testamento, leia o Novo Testamento, porque tudo que está lá prefigura de forma direta e indireta a pessoa de Jesus Cristo na época da graça. Então, por isso que a Bíblia gira em torno de Jesus. Por isso que a escritura, do primeiro capítulo do Gênesis ao último capítulo do Apocalipse, os 66 livros, com a sua inspiração divina, sua pneusto, não é? Todas elas, todos os capítulos, todos os versículos, todos os livros da Bíblia contêm a pessoa de Jesus Cristo de forma direta ou indireta. Amém, meus irmãos? Então, quando ele diz assim, eu sou o bom pastor, uma referência a Ezequiel 34, e depois ele segue, dizendo o seguinte: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí no versículo 17 ele diz, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida. Ou seja, ninguém matou Jesus. Ele entregou a sua própria vida por nós. Foi ele quem quis dar. Foi uma atitude pessoal. Ele quis, ele decidiu. Foi uma atitude consciente. Foi uma atitude voluntária. Ele não fez isso bêbado, ele não fez isso inconsciente, ele não estava depressivo, ele não estava em uma síndrome, ele não tinha surtado, mas ele estava bem convicto de que queria de fato, de espontânea vontade, entregar a sua própria vida. Ninguém tem o poder de tirar a vida de Deus. Porque eu queria salientar para vocês que Jesus é Deus. Não se esqueçam de que Jesus é membro, é uma das pessoas da Trindade. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, que se manifestou em Gênesis e que João se refere a ele como o Verbo, dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e ele disse no versículo 14 que o Verbo se fez carne. Então ninguém tem poder para tirar a vida do próprio Deus. Eu não sei se vocês se lembram de Mateus capítulo 26 e versículo 53. Mateus 26, 53. O texto lá é claro. Jesus no Getsêmani. O texto vai dizer que os soldados foram para prender Jesus por ocasião da traição de Judas. E Pedro e um dos apóstolos, puxando a espada, feriu a orelha de um dos soldados que fora para prender Jesus. E Jesus repreendeu o discípulo, o apóstolo. E ainda perguntou para ele o seguinte: vocês não sabem que eu tenho poder para rogar ao Pai e ele enviaria quantas legiões de anjos? Quantas legiões tem no texto? 12 legiões. No capítulo 18 de João, que narra também a prisão de Jesus no Getsêmani, João dá um detalhe interessante. Quando os soldados se aproximam e perguntam, quem é? Quem é? Aí Jesus disse, vocês estão procurando quem? Jesus. Aí quando ele disse assim, eu sou, os soldados foram arremessados pelo poder de Deus e caíram no chão por terra.
só pelo poder da expressão de Jesus, eu sou. Eles... E quando o soldado foi, o discípulo passou a espada na orelha dele. E Jesus disse, não façam isso, porque eu tenho o poder de pedir a meu Pai que mande 12 legiões de anjos. Gente, 12, pelo amor de Deus, 12 legiões, um anjo só, um anjo só seria suficiente para acabar com todos que estavam ali, que vieram para ele. E Jesus, peraí, o Cristo que disse a Lázaro com 4 dias de morto, Lázaro, saia para fora. O Cristo que lá na travessia de Cafarnaum para Gadara, a tempestade, vento, chuva, raios, levantou-se e disse, aquieta-te água, aquieta-te vento, aquieta-te mar. E na mesma hora se fez bonança. Ele mexeu com a natureza. O Deus que tem domínio sobre o sol, o Deus que tem domínio sobre a lua, o Deus que tem domínio sobre vento, chuva, tempestade, raios e relâmpagos, era o mesmo Deus que, se ele quisesse, com o sopro das suas narinas, matavam todos aqueles que estavam ali. Por isso, até os apóstolos acreditavam de uma certa forma nisso, quando eles foram para Samaria, que chegou lá, que os samaritanos rejeitou Jesus. Aí os discípulos disseram assim, Senhor, a gente faz como Elias fez, a gente ora e cai fogo do céu e mata todo mundo queimado. Eles sabiam que Deus tinha poder para eliminar de uma vez só todos os seus inimigos, só que eles queriam que isso acontecesse da forma mais vingativa possível. E quando Jesus veio para acabar com a vingança do coração do homem. Quando Jesus veio para tirar o ódio, veio para tirar a soberba, a arrogância, a altivez. Jesus veio trocar a soberba pela humildade. Jesus veio pegar o homem, tirar o homem do seu status de grandeza, humilhá-lo por causa dos seus pecados e colocar ele na condição de pobre de espírito. Aí por isso que ele disse, não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque eu não vim matar ninguém, ao contrário, eu vim dar vida. Então ele tinha poder para se livrar de todos os seus inimigos, mas ele nos amou de uma tal maneira que disse, eu dou a minha vida, pode me prender. Eu estou aqui para dar, para entregá-la. E foi isso que ele fez. Agora, irmãos, veja o que é que o texto diz. Ele está dizendo no texto, ele está dizendo, eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele está se referindo aqui à sua milagrosa, espantosa, extraordinária ressurreição. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas não têm consciência do que eu vou dizer. Só Deus pode ressuscitar a si próprio. O que é que os testemunhos de Jeová querem mais? O que é que os gnósticos querem mais? Querem mais prova do que essa aqui? Me mostre alguém que auto-ressuscitou. Me mostre alguém na história que morreu e disse, eu vou ressuscitar pelos meus próprios esforços, pela minha própria força, pelo meu próprio poder, eu não vou ficar no túmulo. Me mostra! Ninguém, jamais. Quando Jesus disse, eu dou a minha vida para tornar a tomá-la, ele está dizendo, eu vou entregar a minha vida, eu vou dar a minha vida, mas eu mesmo vou ressuscitar, eu vou levantar do túmulo. Aleluias. Só durou 3 dias. Foi sexta-feira o sepultamento.
A morte foi sexta-feira. Jesus, com muita consciência, muita propriedade no cumprimento da sua missão, ele disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Acabou, terminou, cumpri. No mesmo dia ele foi para a sepultura. Passou-se a sexta, entrou o sábado e ele estava na sepultura. Passou-se o sábado, entrou o domingo pela manhã. E até uma certa hora da manhã do domingo, ele estava na sepultura. Não se sabe a hora. Agora o que se registra é que Maria Madalena foi lá. E sabe quem foi que viu? A gente diz Maria Madalena, é verdade, de fato. Mas os anjos, os guardas, os soldados romanos estavam lá, mas eles não viram. Para vocês terem ideia, levantou-se até a possibilidade dos discípulos terem roubado o corpo de Jesus. Os sacerdotes da época criaram essa hipótese, esse testemunho falso. Agora, os soldados romanos estavam pegados no sono, que talvez não fosse o caso, porque quando Deus quer fazer algo, o soldado pode estar dormindo ou acordado, ele faz do mesmo jeito. Quando Deus quer fazer, ele passa pelos soldados com um olho desse tamanho assim, ó. O soldado está acordadinho, um olho desse tamanho, e Deus vai e volta, e os soldados não enxergam. Independentemente de como estavam os soldados, Maria Madalena chegou e os anjos já estavam lá, dizendo: vieste buscar entre os mortos aquele que vive eternamente. Olha para o túmulo, ele não está aqui, ele ressuscitou, o corpo não está aqui. O anjo disse que ele ressuscitou, ou seja, pelo seu imenso poder, pela sua autoridade, pela sua glória. Ele disse: é hoje, é agora, fez 3 dias. Eu disse que seria como o sinal do Jonas em 3 dias, então é agora, eu vou ressuscitar. E ele ressuscitou, como de fato prometeu aos seus discípulos. Aleluias. Agora é interessante, irmão, ressuscitou e até hoje está vivo para sempre, eternamente. Glórias, louvores e honras ao seu nome. Se você puder glorificar a Deus pela ressurreição de Jesus, glorifique. Adore-o pela sua ressurreição. Adore-o porque ele está vivo. Adore-o porque a morte não pode o prender. A morte não é maior do que o nosso Jesus. Adore-o, aleluias, porque a cruz não pode manter nosso Jesus pendurado lá. É por isso que nós somos contra os crucifixos. Não adianta, nossos amigos, colegas e até parentes católicos, por favor, nos entendam. Não concordamos com o crucifixo, porque Jesus não está mais pendurado lá, não está. Ele esteve pendurado lá. Passou algumas horas do dia lá, mas ele foi tirado de lá, foi colocado na sepultura. Mas no domingo de manhã, o anjo disse: ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Então ele deu, ninguém matou, ele deu, ele entregou. Ele disse: eu dou. Em segundo lugar, vocês se lembram do texto de Romanos 8? Aleluia, Romanos 8, vejam que coisa interessante. Romanos 8, 32.
Ele diz assim, ó, o apóstolo Paulo, veja a consciência do apóstolo de quem matou Jesus. Ele diz assim, ó, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Ou seja, aquele que nem mesmo poupou o seu filho, mas o entregou. Isaías 53, 10. Isaías 53, 10. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Ao Senhor agradou moê-lo. Aí perguntaram a John Piper, quem matou Jesus? Ele disse, o Pai o matou. Ou seja, quem matou Jesus foi Deus. O Pai. Irmãos, o Pai, Deus, Ele puniu, Ele derramou sobre Jesus toda a ira dele, todo o ódio dele, do pecado e do pecador. Vocês sabiam que depois do pecado houve uma separação entre Deus e os homens. Deus tinha uma comunhão com os homens sem igual, andava no jardim do Éden na viração do dia, todos os dias Deus fazia isso, era comunhão, 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 comunhão. Quando o homem pecou contra Deus, separação, precisava de reconciliar-se. No momento estavam separados de Deus por causa do pecado. Deus acendeu-se em Deus uma ira sem igual, um juízo profundo. Por causa do pecado, Deus agora estava certo, pela sua santidade, de punir o homem da forma mais terrível possível, jogando, lançando-lhes no estado espiritual de condenação do inferno. A nossa condição era precária, desfavorável. A nossa condição não era a melhor, era a pior. Não cheirávamos bem, éramos maus, ruins, perversos, condenados, sem chance, sem favor, sem misericórdia, por causa dos nossos pecados. A ira de Deus estava acesa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não me perguntem, eu vou citar, mas não faça essa interrogação a mim, porque eu não tenho resposta. O diabo, quando pecou contra Deus, não teve perdão, não teve misericórdia, não teve compaixão. É maligno. Deus o transformou em demônios. O homem, quando pecou contra Deus, Deus criou o plano de salvação. E por uma palavra que tem um significado mais profundo que a gente possa imaginar, e que nós muitas das vezes não compreendemos isso, e se a gente compreender, a gente é salvo, chamado graça. Por graça, favor imerecido, amor incondicional, Deus quis. Mas é prostituta, mas Deus quis. Mas é ladrão, mas Deus quis. Mas ele é traficante, mas Deus quis. Mas a sociedade é mal, mas Deus quis mesmo assim. Deus sabia que era prostituta, Deus sabia que era idólatra, Deus sabia que era traficante, Deus sabia que era marginal, Deus sabia que era essencialmente mal, mas mesmo assim Deus decidiu amá-lo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Deus quis. Deus quis o trombadinho, o maconheiro sem vergonha. Deus quis o assassino. Que é isso?
você entender a sua condição e o que Deus fez por você. Ele pegou Jesus, ele ia matar você, ele ia matar a gente, ele ia lançar a gente do inferno, ele ia nos castigar. A ira de Deus estava voltada para nós, mas Cristo se interveio no meio. Deus pegou Jesus e disse: eu vou cravar toda a minha ira em você, eu vou desviar dos homens, eu vou desviar das mulheres, eu vou desviar da sociedade e vou cravar você na cruz. Eu vou matar você no lugar deles. Eu vou matar você no lugar deles. Aí muita gente diz: ô irmão Paulo, mas o que ia acontecer com a gente? Inferno. Você ainda não entendeu? Inferno. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus morreu na cruz, que ressuscitou, escute bem, que ressuscitou, Jesus salvou os contemporâneos dele, escute bem, abriu a porta da salvação para os contemporâneos, para os que viviam na sua época, abriu a porta da salvação para os que morreram, os que viveram antes dele e que morreram crendo nele, mesmo sem ter visto ele. Porque, gente, sabe foi que Jó disse? Jó, antes de Abraão, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Jó não viu, mas morreu crendo naquilo que eu creio. Aí ele salvou os que foi antes dele, e Jesus abriu as portas da salvação para os que viriam depois dele. Por isso nós estamos aqui. Era inferno. Aí Jesus sofreu todo o inferno no nosso lugar, de uma vez só, manhã, num sacrifício único. Nunca haverá na história mais algo como este. Não haverá mais a encarnação do Verbo. O Espírito Santo não vai encarnar para morrer por ninguém. Nem o próprio Deus, o Pai, fará isto. Porque Jesus, a pessoa do Cristo, já o fez. Engraçado, quando Jesus morreu por nós, que aqueles que creram nele, né, os que se arrependeram dos seus pecados, e todos que aceitam Jesus arrependidos dos seus pecados, Jesus está lá à direita de Deus assim, ó. Aí quando alguém se arrepende, aí Jesus diz, olha para o Pai, diz: Pai, mais um que eu justifiquei. Pai, está chegando mais. 21 anos atrás, Jesus disse isso para o Pai: Pai, mais um lá, ó. É feio, a testa é grande, é magro, é um pirralho, metido, maconheiro. Mas, ó, se arrependeu. Mais um para o teu reino. Mais um que eu torno ele inculpável diante de ti. Irmãos, é muito bom não ter culpa diante de Deus, ser inculpável. É muito bom ser santo, meu Deus do céu. Como é bom viver a vida consciente de que Deus nos perdoou o pecado. Obrigado, Senhor. A alma, sei que está lavada aqui, ó, minha alma. Ué? Vê a minha respiração, vê. Ai, ai. Isso é que é vida. Ah, pensa que vida boa é estar nos clubes? Pensa que vida boa é estar nas baladas? Pensa que vida boa é pegar as mulheres? Vida boa é ser justificado diante de Deus e ser reconciliado para a vida eterna. Ele pegou Jesus, Silvana, e matou em nosso lugar. E terceiro, para a gente terminar,
Quem matou Jesus? Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem matou Jesus? Foram os nossos pecados. Quem foi que cravou Jesus na cruz? As minhas transgressões. Quem foi que moeu ele? As minhas iniquidades. As nossas. Lucas 22. Jesus está lá no Getsêmani e versículo 44, Lucas 22, 44. Jesus está em oração no Getsêmani e Lucas vai dizer: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Há quem diga que quando Jesus foi oprimido por Satanás, ele se manteve lá no seu lugar. Há quem diga que quando Jesus se sentiu oprimido pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, ele se manteve lá no seu lugar. Mas quando ele começou a sentir as transgressões, as iniquidades e os pecados de toda a humanidade, ele não suportou e o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. A maior causa do sofrimento de Jesus se atribui aos nossos pecados. Se não tivéssemos pecado, isso não teria acontecido. E não venha me interrogar acerca da onisciência e presciência de Deus, porque eu não sou Deus, eu sou homem, eu sou pó, eu sou cinza. Daqui uns dias eu estou morrendo, eu estou me acabando. Eu sou insignificante para entender como é que Deus já tinha crucificado Jesus antes da fundação do mundo. Não me pergunte, porque isso é presciência de Deus. É presciência. Eu queria lembrar vocês que o Deus que você está ouvindo a respeito dele aqui, eu quero dizer para vocês de uma forma definitiva e clara: esse Deus, ele é eterno, eterno. Compreende-se por eternidade, ele é autoexistente. Nunca existiu uma época que Deus não fosse real. Deus, ele é de eternidade a eternidade. Então não me pergunte, é presciência. Agora, que o sofrimento de Jesus, a maior causa dele, sem dúvida alguma, são os nossos pecados. São os nossos erros. Por isso que a mensagem do Evangelho nos chama para o arrependimento de pecados. Tem que haver reconhecimento de que nós somos pecadores. As nossas mentiras, os nossos adultérios, as nossas prostituições, os nossos desvios provocaram a morte de Jesus. A cruz que ele carregava, o peso não era o madeiro,
O peso era as transgressões. Não foram pregos, mas foram pecados que cravou Jesus na cruz. A coroa de espinho não era coroa. Era fornicações, idolatrias. Mas pelos nossos pecados, ele morreu. E escuta, para a gente concluir. Quando ele ressuscitou, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Ele saiu aparecendo, sabe, diácono Rubem? E foram 40 dias e mais de 500 pessoas o viu. Agora escuta. Ele pega os apóstolos e diz: vamos para o Monte das Oliveiras. E ele disse para os apóstolos: já fazem 40 dias que eu estou aqui com vocês. E eu digo para vocês, 11, digo para vocês, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. E eles lá, sim, Senhor, ide, fazei discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, em meu nome e em nome do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo. E como todo poder foi me dado no céu e na terra, estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Em meu nome. Vocês pegarão as serpentes, vocês beberão coisas mortíferas, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E tem um detalhe, vocês falarão línguas estranhas. Eis que vos digo que recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. Desçam, fiquem em Jerusalém, até que de alto sejais revestidos do poder. E quando Jesus disse isso, os discípulos embaixo, ele começou a subir. Aí a ascensão de Jesus, ele começou a subir. E os apóstolos chorando, admirados, repletos ainda, tomados pela mensagem de Jesus. E ele subiu. E uma nuvem o cobriu. Era o último dia de Jesus com eles. 33 anos não, escute, 33 anos, 6 meses, 17 dias, mas com eles foram 3 anos, 6 meses e 17 dias. Subiu, a nuvem cobriu, cadê? Foi embora. Talvez quando eles estavam, quem sabe, prestes a descer, 2 anjos, 2 homens de branco apareceram. Eles viram, e se não viram Jesus, viram os homens de branco e não viram Jesus. Os anjos disseram: ei, jovens, varões galileus, está vendo Jesus? Da mesma forma como o vistes ir, subir, ele voltará.
Depois disso, Jesus teve algumas aparições. Por exemplo, no caminho de Emaús ao apóstolo Paulo. Que aparição, viu? Menino. Apareceu outras vezes a Paulo, pode ler Atos. Mas ele teve uma aparição extraordinária, sabe aonde? Na ilha de Patmos. Ao velhinho, 90 anos de idade, João. O único dos apóstolos vivo. Não foi martirizado, ninguém matou João, ninguém botou o dedinho em João. João, 90 anos. E Jesus apareceu para João e revelou o Apocalipse. Diz que João estava sentado, preso, uma bola de ferro, segundo a história, uma bola de ferro nos pés, para não fugir, noite escura provavelmente, e ele escutou atrás dele um som como de muitas águas. Aí disse que ele ficou de pé e foi virar para ver quem era, e quando ele se virou para ver quem era muito resplandecente. Disse que Jesus estava cingido, os olhos, chama de fogo, o rosto. Disse que a Shekinah foi tão grande que João disse: ai, eu vou morrer, ai, uf. Aí Jesus levantou e disse: não, João, vem. Amém? Que Deus abençoe o seu povo.